Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Antes de tudo, Senhor, com gratidão no coração, Senhor. Com agradecimento, Senhor, porque o Senhor tem aceitado esta primeira parte que já ocorreu, Senhor. Com toda a nossa falta de condição, Senhor, com toda a nossa falta de recursos, Senhor, mas ainda assim com todo o nosso coração, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso corpo, Senhor, temos nos apresentado diante de Ti, Senhor, sendo pobres, mas enriquecendo a muitos, Senhor, não tendo nada, Senhor, mas tendo tudo, Senhor, da Tua parte. Os nossos instrumentos tocados, os cânticos cantados, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa continuar tomando conta deste ambiente, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor examine cada coração aqui, Senhor, cada coração daqueles que possam estar pela internet, Senhor, para que o Senhor possa identificar o que é que eles querem, Senhor, o que é que eles vieram fazer aqui, Senhor, o que é que estas pessoas querem quando ligam seus computadores, Senhor, ou seus celulares, Senhor. Alguma coisa elas querem, Senhor. Não é à toa que eles fazem isso, Senhor. Então eu peço, Senhor, que se o Senhor encontra corações sinceros e honestos e chorosos, Senhor, prostrados aos Teus pés, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, um homem indigno, um homem incapaz, Senhor, que não tem nenhum merecimento nem de estar sentado, assentado ali naquelas cadeiras, Senhor, muito menos de estar aqui num lugar como este. Mas eu peço o sangue daquele dia no Calvário, Senhor, aquele Gólgota, Senhor. O que a gente pode dizer, Senhor? O que a gente pode dizer vendo alguma imagem, Senhor, e ouvindo falar do Gólgota, Senhor? O que é que nós podemos dizer, Senhor? Os homens tão ingratos, Senhor, o mundo tão atrapalhado, tão desencontrado, tão nojento, Senhor, e ainda assim eles não podem ouvir falar do Gólgota, Senhor. Mas nós Te agradecemos pelo Gólgota, Senhor. O Senhor nos conquistou com o Gólgota, Senhor, sem dar um tiro, sem ferir a ninguém, Senhor, sem machucar a ninguém, mas sendo machucado, sendo ferido, o Senhor nos conquistou, Senhor, com Teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa ter misericórdia de nós. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus. A gente não consegue realmente evitar alguma emoção quando a gente ouve hinos como este e vendo, apesar de serem cenas de filme, mas nós sabemos que elas têm um grande fundo de verdade, e nós podemos até dizer, como já foi dito por aí, que se a gente imagina que aquele sangue, que aquela coisa que causa uma certa repugnância, eu quero dizer, causa dificuldade para muita gente ver certas cenas, e já fizeram filmes muito mais realísticos do que como essas cenas que estão aí. Por mais que a gente ache que aquilo foi muito sofrido, foi muito dolorido, nós sabemos, do assim diz o Senhor, que estas coisas que eles reportam nesses filmes, essas dores, esses cravos, esses maus tratos, eles têm 1 milhão de quilômetros de distância em face da verdadeira realidade do que significou o Gólgota naquele dia, né? Não tem ninguém no mundo, presta atenção nisso, nós aqui, as pessoas que estão aí na internet, nunca ninguém no mundo, desde que o mundo é mundo, e até que o mundo se concretize, até que se encerre esse sistema, não tem uma pessoa que pode dizer que nem chegou perto
de sofrimentos, como este homem Deus chegou por amor de nós. Não tem ninguém. Ai, minha vida está um problema. Ai, minha vida. Que minha vida? Que vida estava dele naquela circunstância, né? Deus tenha misericórdia de nós e nos conduz a honrar com as nossas vidas, ainda que com nossas falhas, ainda que com nossas misérias, com tudo de ruim que possa haver em nós, mas ainda assim, cada minuto, cada passo que eu dou, que você dá, pode ser um passinho pequenininho, que não tem nada a ver com aquela dor de tão grande que aquilo foi, mas um passinho que você dá, vindo aqui, ou algo assim, ele diz, minha filha, meu filho, você não sabe o quanto meu coração fica agradecido pelo seu reconhecimento, pela forma que você se apresenta e diz, Senhor, o Senhor me conquistou com estas coisas. Que coisa. Rádio Princípios no ar, vídeo Princípios. Eu dei uma olhada rápida, eu fui ao banheiro e olhei rapidamente, para tirar o som do celular ali, para evitar, até já estava sem som, mas para conferir, e aí eu vi lá o grupo da Rádio Princípios e já vi um tanto de gente comunicando, né? Eu vi lá a irmã Márcia está com o irmão Samuel, deve ser, hein? Deus abençoe, lá em Goiânia, né? E está aquela família, eu já não consigo lembrar mais, né? Tem bem gente de São Paulo, lá do irmão Luciano, quem mais lá? Mogi, eu estou um pouco... Mogi das Cruzes, mas será que é? Parece que é. Não, Presidente Bernardes, né? Mogi das Cruzes, né? E esses irmãos que estão aí, que a gente tem dito que a nossa igrejinha, do lado de lá das câmaras, inexplicavelmente, incompreensivelmente, tem estado muito maior do que aqui dentro, né? Mesmo como hoje a gente tem a alegria de receber os irmãos de Três Corações, irmão Toquinho, Deus abençoe. Mas não é irmão Toquinho, olha quem está ali do lado do irmão Toquinho, que maravilha. Isso não é irmão Pedrinho mais, não é mais Pedrinho, isso aí está virando Pedrão já, que coisa terrível. Quer dizer, Deus te abençoe, garoto. Ele assiste lá quando eu fico chorando, né? Que não falam do irmão Pedrinho. Será que deixaram ele dormindo lá não sei na onde? Hoje ele está aqui. Mas não só ele, a mamãe, a nossa irmã Marlene, que coisa mais linda, com essas duas pérolas logo à frente, a família inteira, que Deus os abençoe, né? Deus os guarde, Deus os ajude, né? Uma cassinha não precisa dizer mais, que coisa mais linda. Aquele trio lá atrás, olha lá que beleza, né? Uma Terezinha cercada, escoltada por duas jovens senhoras, cada uma de um lado, mas o rapaz que eu não captei o nome, Roberto, né, de Três Corações, né, Roberto? Deus te abençoe, seja bem-vindo, né? E assim, e os outros mais, né? Aqui dá para falar todo mundo, né? Irmã Lu, com a irmã Ruth, com o irmão Sargento, e aí, quem mais, né? Todos estamos aqui, Deus os abençoe. www.princípios.varginha.br está levando esta bênção aí para algumas pessoas, para aquelas que querem, para aquelas que podem, né? Ouvir os hinos, né? E ter sua alegria, né? De ter esses cânticos. Eu tenho me esforçado ao máximo, eu estou com 2 semanas de folga, de férias, assim, saindo lá do meu estúdio, do meu escritório-estúdio, 1h, 2 horas, mas consegui colocar em mais 4 CDs, que vão começar a rodar, já começaram a rodar aí na rádio, coisas lá da palavra original, viu? Lá atrás, né? Umas coisas que são muito lindas, são muito gostosas, né? Muito, muito gostosos esses hinos, para quem realmente sabe e pode amar estas coisas gostosas, né? do passado, né? De volta aos cânticos originais. Não só de volta à palavra original, mas de volta aos cânticos, aos hinos, às letras, às melodias, às modulações originais. Deus possa nos abençoar, orem por esta causa, porque ela não é minha, não é nossa, mas ela é para a honra e glória do Senhor, né? Ninguém pode explicar esta coisa aqui, não. Ninguém pode explicar. O que mais que eu queria dizer? Nunca se esquecendo, as bênçãos têm sido muito boas, viu, pastor Vicente? Eu não sei vocês, mas eu digo por mim próprio. Não só os hinos às 24 horas, mas vocês sabem, às 8 horas em ponto, as pessoas que estão aí na internet já sabem, muitos já acompanham, outros não sabem bem, tem alguns mais novos, né? A pregação, né, das 8 horas,
o pastor Joaquim, a gente tem resgatado aqueles programas de anos atrás, né? De anos atrás, reeditando, colocando um sonzinho melhor ali, uma coisa, aqueles hinos gostosos, e aquilo tem sido uma bênção. Olha, eu lamento o dia que não consigo, porque às vezes deito mais tarde, até porque eu estou fazendo coisas pela causa mesmo, e aí às vezes quando vejo já é 8h20 e eu já perdi uma parte do programa lá. Mas eu sugiro a vocês aí pela internet, que não só os hinos, mas é válido, vale a pena ouvir esses ensinamentos. É um evangelismo, é um ensinamento maravilhoso. Ninguém ignora, né? A unção, a missão do pastor Joaquim, dentre outros que tem aí nesse país, mas ele nesse momento é o que armazenou também tanta coisa e podemos nos permitir ter acesso a essas coisas, né? Uma discussão que surgiu aí no bom sentido, né? Depois nós podemos avaliar, é que alguns irmãos, é problema de horário, né? Porque a pregação é às 8 horas todos os dias. Alguns precisavam que fosse mais cedo um pouco, mas outros acham que esse horário está bom, a gente tem sentido isso, então a gente não sabe direito, devagarzinho nós vamos procurar encontrar aí as necessidades dos irmãos. Inclusive repetir a programação, quem sabe à noite. Para nós hoje não tem problema, pode repetir 8 horas da noite, 10 horas, isso não é um problema. Hoje, graças a Deus que a rádio, o software da rádio, hoje permite a gente programar, agendar, deixa tudo preparadinho. Tem programação da rádio aí já para os próximos 40 dias, pelo menos, de pregação e tudo mais, né? Então, os irmãos vão analisando isso aí, se acharem que querem sugerir, os irmãos aí da internet, um horário diferente, uma repetição, um horário que a gente não vai nunca atender a todo mundo, porque cada um tem as suas particularidades em termos de horário, mas pelo menos atender a maioria das pessoas, né? E nós vamos, irmãos, para ganharmos algum tempo, hoje aí está a Santa Ceia. Hoje é meu dia. A bênção é minha hoje. Tomara que sobre um pouquinho para vocês, porque eu já comecei a comer e beber tudo ali a hora que a irmã Rafaela canta aquele hino, porque morada de Deus, mansões celestiais, aquelas coisas. E eu fiquei meditando até ontem à noite, por causa dos trabalhos da rádio e música, eu não tive condição de meditar sobre as coisas que eu queria fazer para hoje. Até ontem à tarde, né? Aí ontem à noite eu já falei assim, meu Deus, meu Pai, aquelas crianças devem estar com fome. O que eu levo para eles? E não sou eu, é o Senhor, me ajuda, né? E nós estamos dando sequência na matemática de Deus, vindo lá os irmãos sabem, lá da 70 semanas de Daniel, né? Dentro da matemática de Deus, só para que os irmãos se recordem, nós estamos destacando nas nossas meditações o que tem acontecido de Gênesis até, é ousado isso, né? Até Apocalipse, de 7 em 7 eras. Se lembram disso? 7 em 7 eras. Quem tem acompanhado sabe disso. Não as 7 eras, mas só as 7ª eras. Aquela cabeça de eras. Lá em Gênesis, era de Maleque, né, e Enoque, e veio seguindo, né, depois Moisés, próxima 7ª geração. Na verdade, irmãos, essa divisão da Bíblia e dos tempos bíblicos em eras, ela está em Mateus 1,17. Podem ver lá, que o próprio Evangelho dividiu lá não fala de 7 em 7, fala de 14 em 14, mas no meio do 14 está o 7, não é? E nós estamos pegando os destaques e meditando com os irmãos, dentro da matemática de Deus, os destaques que Deus vem mostrando desde Gênesis e até agora, que nós estamos na 7ª era depois de Jesus. 7ª era. Quando chega numa 7ª era, tem coisa para acontecer. Aconteceu na Bíblia inteira. Te lembram? A primeira 7ª era foi a era que desagou em Noé, que Enoque foi arrebatado, e Noé, como judeu, passou pela tribulação, mas Deus o salvou naquela situação. Então, sempre na 7ª era tem acontecimentos extraordinários. De 7 em 7, em cada 7ª era, a Bíblia mostra, a história do povo de Deus mostra que Deus chega e atua mesmo. Agora tem uma coisa, nós estamos
Presta atenção, nós estamos na última, sétima era da existência da humanidade. Não tem mais depois dessa. É agora, é a era de Laodiceia, né? E nossa meditação hoje ainda está numa sétima era lá atrás, porque a última vez que nós meditamos foi antes do encontro de Goiânia, foi na era de Moisés. De Abraão até Moisés, nós tivemos 7 eras, 7 gerações. Eras, irmãos, não quer dizer, são gerações, não quer dizer de 60 anos. A Bíblia fala das gerações de quantidade maior de anos ao longo do tempo, né? Nós vimos aqueles acontecimentos lá atrás, a partir do quê? O que foi o destaque nessas últimas sétimas eras que nós estudamos? Estamos refletindo. A semente real, Deus escondendo a sua semente real num lugar sagrado. Escondeu Moisés, né? E agora nós já anunciamos, porque nós começamos a ler lá em Crônicas, então nós vamos falar um pouquinho hoje da sétima era depois de Davi. Não se esqueçam, em Mateus 1,17, coloca de Moisés, de Abraão até Davi, 14 eras, 14 gerações. Nós falamos no meio delas aqui. Falamos a primeira e falamos no meio, que foi a de Moisés. Depois de Davi até o cativeiro da Babilônia, são mais 14 eras ou 14 gerações. Está na sua Bíblia, é isso? No meio dessas 14 gerações, tem a sétima era, a sétima geração, que é o tempo de Acabe, de Jezabel, no reino do norte, e de Atalia, filha de Jezabel, que sai lá do reino perdido do norte e vem interferir e desgraçar o reino de Judá. Atalia é a sétima rainha, ou sétimo rei, depois de Davi. Acabe é o sétimo lá em cima, e acaba vindo Atalia no reino de Judá. E se a sétima era, irmãos, tem que acontecer a mesma coisa de alguma forma que aconteceu ao longo da Bíblia e como vai acontecer agora, que já está acontecendo, que é o caos do evangelho no mundo das igrejas, é o caos do evangelho no mundo das religiões, evangelho da prosperidade, evangelho dos tatuados, evangelho, vocês sabem, é o caos de um lado, mas a preparação e o arrebatamento dos filhos de Deus no outro lado. Então é esse que nós vamos ver, porque nessa sétima era, que é o tempo de Acabe lá em cima, com Jezabel, e Atalia entra em Judá, que é a raiz de Davi, a geração de Davi tinha que passar por Judá, ela entra para destruir a geração de Deus em Judá, para destruir a semente reais. Mas Deus fala, não Atalia, não igreja da Atalia, a semente real você não vai destruir, porque Deus vem e pega, você lembra? Ela mata, são os netos dela, aliás, os netos dela. Ela mata todos os netos quando o filho Acasias morre, e ela quer destruir todos para assumir o reinado. A igreja tomando conta, a mulher tomando conta da sétima era daquele tempo, é a Atalia. E ela pensa que matou todos da semente real, mas Deus, oh meu Deus, Deus havia profetizado através do profeta Natã, através de Deus, 2 Samuel 7, 12, 13, profeta Natã diz, assim diz o Senhor, a semente de Davi vai seguir, até chegar ao Messias. E Atalias achou que ia destruir a semente de Judá, e ela matou todos os netos, mas Deus pegou a semente real, que é o pequeno Joás, a criança Joás, e escondeu no templo. Vamos ler a Bíblia sobre isso? Porque nós vamos falar sobre isso, estamos dando sequência da matemática de Deus, né? A semente real escondida na casa de Deus. Aí eu faço uma pergunta, ainda não puseram ali, né? Por que tinha que ser uma criança sonhadora, o pequeno Joás, que foi o rei, o bebezinho que tinha nascido, que a Atalia quis matar todos eles, mas ela não soube, porque a mulher do sacerdote Joiada, Jeobebe, os nomes complicados, né?
Jezabel, ela escondeu aquele bebê dentro do templo, lá em Judá. Dentro do templo. Ela escondeu aquele bebê, nós vamos ler, nós já lemos sobre isso, não precisamos ler a Bíblia sobre isso. Ela ficou escondida, aquele bebê ficou escondido dentro do templo, morando no templo. A semente real escondida na casa de Deus por 6 anos. Mas no 7º ano, na 7ª era, no 7º estágio, o Joazinho aparece. Vamos ler a Bíblia? Vocês estão sem condição aí? Tá? Nós passamos aí, publicamos as Escrituras, irmãos, em 2 Crônicas 22, 10, 12 e 2 Crônicas 23, mas não vamos precisar ler mais Crônicas 22 e 23, porque nós já lemos das outras vezes. Hoje nós vamos ler só, viu, Tatazinha? 2 Crônicas 24, do 1 e 2, só o final aí. 2 Crônicas 24, o 1 e 2, Mateus 18, 9, Marcos 9, 37, tudo fala a mesma coisa. E Marcos 10, 15. Esses três citações dos evangelhos é só sobre criança. Criança, viu, irmã Rafaela? Criança que gosta de palácios, céus, morada de Deus, que sonha com rainhas e reis, hein? Que sonha, criança que vê esses negócios. Você canta um hino desse, tem gente grande, tem pessoas por aí que falam, mas que negócio é esse? Céus, morada, palácios, isso é coisa de desenho animado. Mas nós vamos ver que não, nós vamos ver que esses sonhos de palácios, de reis e rainhas, é um sonho para as crianças de Deus. Por isso que pode cantar um hino como este. E quando esse hino é cantado, Deus falou, vocês queriam uma provinha aí, que era isso? Então era isso aí. Nós vamos falar de criança, que fala de sonhos, que fala de reis, de palácios. Nós vamos falar de Joás, o bebê rei. Por que será? Eu perguntei aqui, o meu tema é isso. Por que tinha que ser uma criança sonhadora, esse Joás, para ser o rei escondido no templo pela mulher do sacerdote Joiada, para esperar a 7ª era, ele ficou lá 6 anos, para chegar no 7º ano, para ele sair de lá e, que coisa, 7 anos assumiu o reinado? Isso não é coisa de gente grande, né? Então vamos ler, 2 Crônicas 24, 1 e 2. Até os irmãos da internet podem ler conosco. Olha quantos anos que Joás, ele já tinha morado no templo, vivido no templo por 6 anos, escondido, a semente real escondida na casa de Deus. Aí quando chega no 7º ano, tinha Joás, quantos anos, irmãos? 7 anos, quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. Mas imagina só um menininho de 7 aninhos, rei, belezinha, né? Por que isso? Alguém tem que explicar isso para mim? Ou será que Deus explica isso para nós? O nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. Tem o 2 aí? Tem. 2 só, né? E Joás, olha, esse é o segredo. E Joás, que começou como bebê, o rei bebê, o pequeno rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor, por todos os dias do sacerdote Joiada. Olha só que maravilha. O bebê rei, 7 aninhos, coroado, escondido na casa de Deus. Mas vamos ver o que lá na frente, anos depois, um outro rei vai falar desse negócio de bebê, de criança. Que nós já conhecemos isso, Mateus 18, 3. Hein? E disse, Jesus disse, em verdade, olha só, em verdade o que ele está falando, vos digo, que se não vos, o que, igreja? Conversão mesmo, mudar de uma coisa para outra, se não vos converterdes, e não vos fizerdes, como o que, minha igreja? Como criança, como reizinho Joás, de modo algum, cadê? Pulou? Volta para mim. De modo algum entrareis no reino dos céus. Eu quero ler isso de novo. Se nós não nos convertermos, está falando de conversão. Não volta, não pula não. Volta. Se nós não nos convertermos
e não nos fizermos como criança, Jesus está falando, de maneira alguma você vai entrar no reino de Deus. Pode vir na Santa Ceia, pode fazer o que quiser, pode cantar, pode chorar, pode frequentar todas as igrejas, mas tem um segredo nessa história de nos convertermos em crianças. Bem, agora sim, o Marcos 9,37, que é a mesma coisa. Jesus falando no outro evangelho: qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, olha a criança, olha o Joabe, o Joás, a mim me recebe. Quem recebe aquela criança está recebendo a palavra de Deus. E qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Olha ele comparando, mostrando que o reino de Deus e uma criança é uma coisa só. Mas vamos ver se isso é só isso, né? O que vem agora aí, irmã? Marcos 10,15. Em verdade vos digo, é a mesma coisa, que qualquer que não receber o reino de Deus, esta mensagem do profeta, como criança, de maneira alguma entrará nele. Não tem jeito, não tem escolha. Tá bom, Deus nos abençoe. Que coisa, irmãos, que coisa. Por que nós destacamos essa coisa de criança? Por causa do Joás. Por causa do Joás. Esse reizinho que ficou escondido no templo, porque a vovó dele, a rainha Atalia, que não era rainha, era filha de Acabe e Jezabel, lá no norte de Israel, ela resolveu, inspirada pelo demônio, na 7ª era daquele tempo, destruir a semente real. Vocês conseguem entender um negócio desse? Se ela mata, porque ela matou todos os bebês, os netos dela própria. Se ela mata mais esse rapazinho, esse Joás, ela teria interrompido a sequência da semente da descendência de Davi. Olha, Jesus, do ponto de vista bíblico, não chegaria nem em Maria nem em José. Jesus não teria como nascer da barriga da Maria, porque a Maria faz parte dessa descendência. Maria por uma via, o José por outra via. Não que José fosse pai de Jesus, né? Não é isso. Mas vocês estão entendendo? Se o Joazinho morre, teria cortado todo o plano de Deus para a nossa salvação. Olha só isto. Mas Deus disse: não, Satanás. Você não vai destruir a semente real. Você não vai. Você pode destruir 224 milhões de espermatozoides. Me perdoe, eu tenho que falar isso. Mas vai ter um deles que vai entrar e vai salvar, e ali nele eu estou habitando e eu levo isso para frente. Você pode destruir milhões de grãos de feijão, mas tem um que vai brotar. E esse um vai se transformar em outros milhares. Você pode destruir milhões de grãos de arroz, mas tem um que vai. Está entendendo isso? Conseguem perceber? Por que será que quando vem essas plantações é muito feijão, é muito arroz, é muita coisa? Sabe por quê, irmãos? Não é só porque Deus quer garantir a alimentação do mundo, das pessoas, do planeta, mas especialmente os seus filhos, mas Ele está mostrando que a semente tem que seguir. A semente vai seguir. Ela não vai parar. Ela não vai parar nunca. Vocês estão entendendo isso? Na 7ª era, Acabe lá em cima. Depois confiram na Bíblia. Acabe é o 7º rei depois da divisão do reino. E Atalia, filha dele e de Jezabel, a 7ª que vem governar dentro da casa de Deus, porque Judá era a descendência de Davi. Em cima, o reino dividido. Em cima, Israel, embaixo, Judá. Judá tinha os reis. O 3º rei, Josafá. Mas do 4º rei em diante, que é Jeorão, aí o que acontece? A igreja de Acabe, a igreja de Jezabel, falou: interfere lá nessa mensagem. Vai lá, vai atrapalhar esse povo dessa mensagem lá.
vai levar as modas aqui da Jezabel, as pinturas, as roupas, as televisões, leva para lá. E aí não deu outra. Jeorão, filho de Josafá, vem Jorão, que é o 5º rei, depois vem Acaz, e Acaz é morto. Quando Acaz é morto, a mamãe falou, não, mataram lá o Acaz, meu filho lá. Ela vem e fala, agora eu destruo todos os filhos de Acaz, porque não tendo semente de Acaz lá, eu entro e tomo conta da igreja de Judá, da geração de Davi. Ela falou, eu entro na igreja de Deus. Uma mulher, irmãos, estão entendendo isso? Já ouviram falar que é a era da mulher? Quando está sendo uma mulher? Já ouviram falar quando é que a mulher sai de casa e vai para a rua, vai para o supermercado, vai trabalhar? Já ouviram falar de uma era em que o diabo conseguiu tirar a mulher de casa, pôr na rua, tirar o homem da rua e pôr dentro de casa? Já ouviram falar nisso? Já ouviram falar nas mulheres dirigindo caminhão e ônibus, as mulheres juízas, promotoras, polícias, delegados? Já ouviram falar num tempo de inversão do papel bíblico das mulheres? Sem querer ser, e não somos machistas? É claro que não. Nós estamos falando do assim diz o Senhor. A era da mulher, Laodiceia. Eu só estou tentando mostrar para os irmãos que o que aconteceu naquela 7ª era, Acabe e Jezabel lá em cima, a Thalia que veio de cima para perturbar a mensagem da era lá, para ver se destruía a semente real, aquilo que aconteceu lá, o diabo está fazendo exatamente aqui. Daqui na 7ª e última era da existência da humanidade, que é a era de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse. A 7ª era. Aliás, irmãos meus, cada acontecimento nas 7ª eras, ou 7ª gerações, ou 7ª etapas, desde Gênesis, cada acontecimento nas 7ª eras, não foi por ele só. Deus estava querendo mostrar tudo aquilo que iria se repetir agora, na última 7ª era da existência da humanidade, que é o que nós estamos vivendo. Por amor de quem, irmãos? Por que será que ele vai pegando exemplo de 7 em 7 ao longo de 6.000 anos? Ele vai pegando e mostrando, aconteceu assim lá. Depois na próxima 7ª era, aconteceu de novo. Depois na próxima aconteceu de novo. E ele, para que ele está falando isso? Ele fala, sabe por quê, meu filho Toquinho, meu irmão Pedrinho, minha irmã? É para que você saiba que eu estou tentando te mostrar e mostrar para vocês que está acontecendo tudo de novo, porque isso é um giro, para que você se previna, porque na 7ª era não tem tempo. Quando menos se esperar, acabou tudo. Acabou tudo para uns, mas começou tudo para outros. Acaba tudo para o resto, mas começa tudo para um grupelho. Que coisa. Será, irmãos? Será, irmãos? Preste atenção. Esse bebê Joás, porque você sabe, a Thalia, ela veio para interferir na mensagem daquele tempo, como ela está aqui hoje para interferir. Quem que é a Thalia hoje? Hein? Aí estão as igrejas, aí está um mundo chamado evangélico. Você prega, você ensina as coisas da Bíblia, o mundo evangélico perturba, distorce, faz todo tipo de perversão nas roupas, nos hinos, nos cânticos, e dinheiro e não sei o quê. A Thalia está aqui hoje em cada uma dessas igrejas, fazendo o quê? Tentando jogar influência onde? Aqui no reino de Judá. Na raiz e geração de Davi, que é esta mensagem de Deus. A Thalia saiu lá de cima para perturbar, para atrapalhar, para ver se destrói a semente de Deus, para ver se destrói esta mensagem, para ver se desanima as nossas moças, se desanima os nossos pais, se desanima os nossos pastores, porque a Thalia, as igrejas, a influência do norte, na mensagem do sul, na mensagem de Judá, e o diabo fala, vai lá, perturba, põe na televisão, mostra para aquelas moças, mostra para aqueles pais, porque tem gente que vai na igreja com o cabelinho assim cortado, com roupa de homem, e que assiste, vai na igreja, não tem problema, e vai para o clube ao mesmo tempo, que vai para a igreja e vai lá para a Olimpíadas, e que assiste um culto e vai lá assistir um Fla-Flu ao mesmo tempo. É Deus e o diabo junto, vai lá, interfere neles, atrai eles, perturba a vida deles, mas assim diz o Senhor, a semente de Deus ficou escondida dentro da casa de Deus.
sem ser influenciada por Atalias da vida. O pequeno Joás ficou morando, vivendo, comendo, bebendo, mamando dentro do templo por 6 anos. Hein? Lá fora as igrejas estavam deitando e rolando, Atalia deitando e rolando, indo na igreja e no templo, e cantando, e louvando a Deus, mas a semente real estava escondida. Aquele bebezinho ficou 6 anos, lá nas recâmaras do templo, ficou lá no santo, lá naquelas proximidades do santo dos santos. E eu perguntei, por que tinha que ser uma criança? Por que será, irmãos, que um Tutancamo, lá no tempo do Velho Egito, foi um rapazinho, um menino de 9 anos, um rei? Por que a história mostra que vez por outra assume inexplicavelmente, incompreensivelmente, um garoto de 9 anos, esse aí de 7 anos, como rei de um país, como monarca? Por quê? Porque aconteceu. Claro que não. Claro que não, é Deus querendo mostrar. Eu perguntei de novo, por que tinha que ser uma criança sonhadora? Porque uma criança sonha. Quem se lembra? Eu estava orando ali, escutei a vozinha do rapazinho ali. Minha roupa. Todo, né? Será que ele falou aquilo dele? Será que ele sabia exatamente o que ele estava falando? Será que ele falou por ele próprio? Quem ouviu o rapazinho de camisa xadrez, o pequenininho? Hein? Não foi, irmãos. Não foi, irmãos. É porque quando a mamãe, o papai dele, veste a roupinha no bebezinho, e ele fala assim: bebezinho meu, você está tão lindo com essa roupinha. Você vai ver, todo mundo vai achar você lindo. Estão entendendo isso? Você vai ver, quem te vê vai falar que você está lindo. Ele não sabe nada. Ele vem aqui no meio e fala: olha eu, mas não é dele. Ele não aprendeu aquilo dele. Ele não tem consciência dele sobre ser lindo, não é, bonito ou feio. Estão entendendo isso? Ele aprendeu isso porque o papai dele ensinou para ele aquilo. As crianças de Deus, os Joás que vivem dentro do templo, que se escondem, que conseguem comer e beber e morar dentro da casa do Senhor, essas crianças de Deus são aquelas que falam coisas que não são delas. Elas ouviram do papai, da mamãe delas, que é a palavra de Deus. Nós não sabemos de nós não vivemos mais. É Cristo a palavra que vive em nós. Nós não temos roupa nossa, nós não temos cabelo nosso. As nossas roupas são as roupas da palavra do papai. O papai disse que com essas roupas de mulher, de vestido, você fica linda. A Atalia disse que você fica feia, fora de moda. Mas o papai falou que você fica bonita. E você quer agradar, é o papai. É a mamãe, a igreja do papai. Você está entendendo, irmã Cassinha? É a igreja do papai. A Atalia, com os modelos dela aí fora, diz que o seu cabelo é horroroso, porque você é cabeluda, porque você não sei o quê. Mas o papai falou para você que você é linda com o cabelo de Sara, com o cabelo de Ana, com o cabelo dessas mulheres santas. E você fica alegre, porque não é você, é o que o papai dos céus te ensina a fazer. Meu Deus, tinha que ser no 7º ano. Esse menino viveu 6 anos na casa de Deus. Seis anos. Sabiam disso? Pensa nisso, irmãos. Tem que ser criança. Quer ficar morando aqui? Vamos arriscar, irmão Pedrinho? Ficar morando aqui no templo, 6 anos. Levanta, toma banho, come, bebe, hein? Pode ser que o irmão Pedrinho até ainda pense, mas eu não sei, mas criança para este propósito, irmãos, se sempre que o profeta fala, e a gente sabe disso, é de 7 em 7 anos, 7, 14, 21, até a maioridade civil, sempre foi 21 anos, eles é que inventaram 18 anos, criança para este propósito é até os 7 anos,
Pega a criança, hein? O que vocês acham? Pega o rapazinho ali, 6 aninhos. Você vai morar aqui, filho, hein? Você vai morar aqui, tomar banho aqui, na banheira, hein? Quem já tomou banho no bacião? Eu já tomou, esqueci o seu nome. Banho de bacia, hein? Banho no bacião, hein? Você tá rindo, né, Cassinha? Mas é verdade. Ô mamãe, peraí. Não, mas eu quero num banheiro chique, com mármore. É assim que o rapazinho vai falar? Não, mamãe, eu não quero isso. Eu quero um negócio melhor. Porque esse negócio na bacia, esquentando água como é que chama o negócio lá? Me ajudem. Na chaleira. Esquentando água na chaleira, mamãe, para dar banho. É assim que o rapazinho vai falar? Não quero. Não é não. O rapazinho fala, mamãe, ele não tá nem sabendo, ele não quer nem saber. Mamãe, ele brinca, ele faz festa na bacia, cheia d'água morninha, chuta água para lá e para cá. Sabe por quê? Porque ele tá alegre, porque ele tá ali cumprindo os desígnios da mamãe e do papai dele. E essas crianças que estão aqui estão alegres nesse porão. Essas mulheres estão alegres em lugares como esses, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 anos, porque eles estão alegres de tomar banho na bacia de Deus, na água da palavra. É bacião, mas é água sagrada. Que coisa, meus irmãos. Tem que ser criança, irmãos. Estão entendendo o que Jesus quis dizer? Que se você não se converter numa criança para receber esta mensagem, você não consegue crer e muito menos viver esta mensagem. Se você for adulto tão bonitão, moçona bonita lá, grandalhão, aquela mulher cheia disso, cheia daquilo, e que vê a revista Cláudia, sei lá o que, né? Acho que nem existe mais, né? E não sei o que, cheia de informação, você não recebe esta mensagem, você não recebe. Mas se você se converter numa criança de Deus, você recebe a roupa que o papai te manda, o cabelo que o papai te manda. Você aceita qualquer coisa que venha do papai dos céus, sem reclamar. Você já viu criança reclamando? Você não viu? Não viu. Quem se lembra? Essas desgraças que ocorrem às vezes aí, enchentes, lembra? O rio lá dos... Aconteceu um dia desse aí no Acre, né? Por aí afora tem. Vai, arrebenta com as casas, né? Leva aquilo tudo e joga tudo embora. E lá vão aquelas famílias, o que eles fazem? Vão todas pro galpão lá como é que chama lá dos negócios de esporte lá? Poliesportivo, não é isso? Enche aquilo de família. Aqui fica uma cortininha, que às vezes sem cortina, sem nada, e caindo água, e aquele trovoada, e pra lá, e a casinha ficou lá, e a mãe e o pai chorando. Que coisa! Lembra isso nas notícias? Perdi tudo, chora. Perdi tudo, perdi minha casa, eu perdi minha geladeira, eu perdi não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que. E quando ela olha pra menininha dela que tá ali perto, cabe, não é com a boneca da estrela, não. Deus permitiu, ela tá com a bonequinha de pano rasgada, toda atrapalhada. Aí é como se o repórter falasse para a senhora: só tá chorando, que ela manda de tudo, mas você tá vendo o seu bebê, a sua menininha, com aquela bonequinha de pano rasgada, ela tá brincando, ela fica alegre no meio da dor, da confusão, da desgraceira que tá tomando conta da sétima era. Aquela criancinha com recurso de bonequinha de pano rasgada, feito pela mamãe, aquilo é suficiente para ela brincar, para ela alegrar-se no meio da tribulação do papai, da mamãe e do sistema. Ela sabe, ela não tem consciência, tem a causa da dor, a causa do medo, mas Deus tira da criança a consciência do medo, a consciência da infelicidade. E quando você recebe esta palavra da última era, Deus te manda o Espírito Santo e arranca de você toda a consciência do medo, da infelicidade, da desgraça, porque você passa a ser limpo pela palavra, pela água da palavra. Está caindo o mundo do seu lado, o planeta está caindo aos pedaços, a corrupção, a desgraça, a economia, o clima e não sei o que, mas estas crianças de Deus estão com a bonequinha de pano, dizendo: glória a Deus, obrigado
Obrigado, Senhor. Isso me satisfaz. Essa coisinha simples, essa igrejinha, esse salãozinho, esses pregadorzinhos que às vezes não tem estudo, não tem nada, mas eles falam a palavra do Senhor, meu Pai, para mim. Estão entendendo, irmãos meus? Estão entendendo? Ó, que coisa. Pode ir na igreja, viu? Pode cantar. Não estou falando que isso é ruim não, tá? Ir à igreja, cantar todo sábado, toda Santa Ceia. Pode pagar os dízimos, pode dar as ofertas, viu? Pode ser o melhor crente da igreja. O pastor fica até arrepiado de ver, né? Oh, mas aquele sujeito, hein? Mas Jesus disse: se ele não receber esta mensagem como uma criança a recebe, com alegria no coração, no meio das tribulações, no meio das confusões da vida, ele pega com a bonequinha de pano. Se ele não souber brincar alegremente com a bonequinha de pano jogada, com a roupinha maltrapilha, não raro, com uma aparência esquisita, estranha para o mundo, para as escolas, se ele não souber receber esta mensagem na qualidade desta mensagem, ele pode fazer tudo o que quiser, ele jamais entrará no meu reino. Estão entendendo isso, irmãos? Não adianta ser o jovem rico. Lembram? Jesus falou assim: esse cara é praticamente perfeito. Ele falou, Jesus o amou. Ele era praticamente um crente perfeito. Assim, 99,99, um crente da mensagem naquele tempo. 99,99. Mas sabe para onde ele foi? Para o inferno. Porque quando Jesus falou para ele: agora você abre mão de tudo que você tem, das suas coisas aí, tal, vende isso aí, vem e me segue. Segue a palavra, lega a palavra da hora, jovem rico. A mensagem do dia sou eu, jovem rico. Larga de tudo, larga do cinema, larga da televisão, larga das modas, larga da casa, abre mão de tudo e me segue, jovem rico, porque eu sou a mensagem da hora, eu sou a palavra viva. O que o jovem rico fez? Não, foi embora e foi para o inferno. Com toda a perfeição dele, com todo o aspecto escorreito, com toda a limpidez da vida dele, e frequentador da igreja, pagando dízimo, ele era praticamente perfeito, mas foi para o inferno. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo que é só uma criança, só se tiver um espírito, só se nós nos convertermos ao perfil de uma criança, é que nós vamos aguentar morar dentro das coisas de Deus, falar de Deus 24 horas por dia. Nós vamos aguentar. Só se você for criança para você aguentar morar dentro do templo 6 anos, porque na 7ª era, no 7º ano, você vai ser apresentado para o povo. Que coisa maravilhosa. Só se for o espírito de criança para aguentar. Presta atenção nisso, irmã Terezinha, graças a Deus por isso. Só se for um espírito de criança para poder receber esta mensagem, porque quem crê nesta mensagem, quem crê na voz do 7º anjo, quem crê no Elias deste tempo, e que crê nos seus ensinamentos, nas modas, no modo de comportamento, no que convém fazer, no que não convém, quem consegue se afastar das televisões, dos programas, dos esportes, afastar de tudo para morar dentro da casa do Senhor. Olha, morar dentro da casa de Deus lá foi um exemplo para nós com uma criança, mas aqui morar dentro da casa de Deus é morar dentro desta palavra. Só quem seja uma criança para abrir mão de tudo, para abrir mão do meu desejo de ir assistir o futebol e de não sei o que, só uma criança consegue viver bem e feliz da vida nos piores momentos, se ela está morando dentro da palavra. Aqueles que habitam no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente vai dar-se bem com isso. Salmo 91. O esconderijo do Senhor, esta palavra, esta mensagem do 7º anjo, que tem feito de nós crianças, e não mais do que crianças, loucas, sonhadoras. Sonhadoras, irmã Rafaela, com palácios,
sonhadora com torres, com reis e rainhas. Mas o mundo fala, esse povo dessa mensagem, desse profeta, é um povo louco. Isso só pode ser criancice deles. É mesmo, é criancice nossa, porque essa nossa criancice nos permite sonhar com Isaías capítulo 65, versículo 17 até o fim. Sonhar com esta terra aqui, sonhar, mas é realidade, com esta terra onde o lobo e o cordeiro vão comer palha junto, aonde o animal não vai ferir, aonde não terá velhos e nem bebês. Sonhar, leiam na sua casa Isaías 65, do novo céu e da nova terra. É aqui que você vai morar, aqui tem palácios, aqui você vai viver como rei e rainha. Não é lá no céu de rezar, orar, não, é bem aqui. Diz Isaías 65, vai lá, eu queria ler, não há tempo. Lá fala que você vai comer, você vai beber, exatamente como você faz hoje, mas num clima de absoluta perfeição de Deus. Vai construir, presta atenção, vai construir e morar, não para os outros morar na sua casa. Sabiam disso? Hoje você constrói, aí você vai lá, paga aluguel para morar naquela casa. Alguém construiu, você mora, vem o dono e fala, vai embora, isso aqui é meu, você tem que ir para casa. Aí Isaías fala, lá não, você vai construir uma casa, lá não, aqui no tempo do milênio em diante, você vai construir a sua casa, não para os outros morarem, mas para você próprio, com a sua família, morar pela eternidade, comer as frutas, comer as coisas previstas lá do tempo do Éden, lá de Gênesis capítulo 1, comer, beber, brincar, voar, criar esquilos, criar pela palavra. Isto é ser criança, isto é o pequeno Joás. É por isso que Deus põe uma criança e diz, fica aí dentro da minha casa há 6 anos, mora aí, para ensinar o meu povo lá na 7ª era, que as minhas crianças vão ser do tipo que conseguem morar dentro da minha palavra, viver no meu esconderijo, abrir mão de todas as coisas, abrir mão de si próprio, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo e dizer, Senhor, eu sei em quem tenho crido, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para transformar a nossa humilhação, a nossa pobreza, a nossa indignidade. No capítulo 19 de Apocalipse, leiam 19 de Apocalipse, as sementes reais escondidas ao longo das eras, ao longo dos tempos. As sementes reais ficaram aí dentro da igreja, dos templos, escondido na mensagem, escondido na palavra, oculta, fora das novelas, fora das modas, fora das vitrines, fora dos esportes, fora dos governos, é escondida, passaram as eras escondidas. Aí quando você chega em Apocalipse 19, essa mesma semente real é vista de volta das bodas do Cordeiro, montada em cavalos brancos, junto com o Rei dos Reis, cujo nome está escrito na perna direita, a palavra de Deus. Esta semente real, dali para frente, nunca mais vai se esconder, nem dentro de igreja, nem aqui, nem acolá. Vai viver brincando, feito rainha, feito rei, com príncipe, como se fosse um conto de fadas. Esta coisa, a fada das crianças por aí, dos desenhos antigos, as fadas, os reis, todas essas histórias mirabolantes que fazia a gente ficar com a boca aberta, vendo o príncipe com a princesa. Aquilo, meus irmãos, não era mentira, aquilo é irreal, aquilo é imaginário para as religiões e para o mundo, mas para os filhos desta palavra, tudo aquilo é a mais absoluta realidade. Palácios, reis, rainhas, princesas, príncipes, no tempo certo, na hora certa. Isto é, assim diz o Senhor. Isto é o profeta repetindo Isaías 65 e outros pontos da Bíblia, mostrando que essa dor, que o seu sofrimento de morar dentro do templo, de morar dentro dessa palavra, não será em vão, não será em vão, não será em vão.